Você sabia que o Brasil teve a maior concentração de filiados ao Partido Nazista fora da Alemanha? Infelizmente, isso é verdade. Durante os anos de 1930, o Partido Nazista organizou núcleos formais em vários países, especialmente onde havia comunidades de imigrantes alemães. No Brasil, esses núcleos cresceram, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, em estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas como isso seria possível num país tão miscigenado e tão diversificado quanto o nosso? E mais, por que ideias racistas, ultranacionalistas e violentamente antissemitas encontraram espaço em solo brasileiro? Para entender, é preciso olhar para o contexto político da época. O Brasil vivia um período de intensas disputas ideológicas. Getúlio Vargas havia chegado ao poder com um discurso nacionalista e populista, mas enfrentava pressões tanto da esquerda, liderada por nomes como Luiz Carlos Prestes e o Movimento Comunista, quanto pela direita, representada pelo integralismo de Plínio Salgado. Nesse cenário, o Partido Nazista atuava no Brasil com relativa liberdade, pelo menos até o fim da década de 1930. Os núcleos locais eram oficialmente subordinados à seção internacional do regime, chamada de Auslandsorganisation, que coordenava a atuação dos filiados fora da Alemanha. Ainda assim, o partido seguia uma diretriz clara: não intervir diretamente na política nacional e não divulgar suas ideias a estrangeiros, o que incluía os próprios brasileiros. E mesmo com essa postura supostamente neutra, a presença nazista no Brasil foi significativa. Estima-se que cerca de 2.900 pessoas estivessem oficialmente filiadas ao partido no país, todas alemãs de nascimento, já que o partido não aceitava descendentes nascidos no Brasil. Esses descendentes eram vistos com desprezo pelos nazistas mais ortodoxos. Na prática, o partido adotava uma lógica de exclusão mesmo dentro das colônias alemãs. E com o endurecimento do regime de Getúlio Vargas e a promulgação da nova Lei de Segurança Nacional, o partido foi proibido de atuar no Brasil. Seus membros passaram a ser monitorados, alguns foram presos e muitos documentos e arquivos foram confiscados pelas autoridades brasileiras. Eu sou Brian, e este é mais um episódio de Ruído Perpétuo. Dessa vez, explorando um mal indesejado que no passado chegou ao nosso país com um plano de expansão ideológica, mas que hoje se esconde entre discursos disfarçados, símbolos camuflados e comunidades que ainda resistem ao peso da lei e da memória histórica. A presença do Partido Nazista no Brasil não começou com Hitler no poder. Na verdade, tudo começou 5 anos antes de sua ascensão ao governo da Alemanha. Já havia no Brasil um núcleo ativo que serviria de base para a futura fundação formal do partido no país. Esse núcleo foi criado por imigrantes alemães alinhados à ideologia nacional-socialista e ligados às comunidades germânicas no Brasil, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. O primeiro registro do Partido Nazista no Brasil é de julho de 1928, com a criação de um núcleo na cidade de Timbó, Santa Catarina. Esse foi não apenas o primeiro grupo nazista em território brasileiro, mas também o primeiro núcleo oficialmente constituído fora da Alemanha, o que mostra a importância estratégica da diáspora alemã na América do Sul desde os primeiros passos do movimento. Enquanto isso, na Alemanha, o partido crescia rapidamente. Já em 1929, surgiam entidades como a Liga dos Médicos Nazistas, a Associação de Professores Nazistas e outras organizações corporativas que reforçavam o controle ideológico do partido sobre vários setores da sociedade. Essas instituições fortaleciam o movimento dentro da Alemanha e também serviam como modelos para comunidades germânicas no exterior. O Partido Nazista funcionava como um sistema totalitário de base paramilitar e disciplinada. Também possuía estruturas auxiliares que ampliavam seu alcance e controle social, as temidas SS Schutzstaffel, as SA Sturmabteilung,
a Associação de Mulheres Nazistas e a Juventude Hitlerista. Algumas dessas organizações foram replicadas, em maior ou menor grau, nas comunidades alemãs fora da Alemanha, inclusive no Brasil, sempre com o objetivo de cultivar lealdade total à pátria-mãe. Em 1933, agora com Hitler no poder, documentos oficiais do regime passaram a destacar o papel dos alemães que viviam no exterior. Eles eram vistos como representantes do Terceiro Reich em outros países e se esperava deles não só fidelidade ideológica, mas também atitudes que refletissem os valores do nazismo. Essa ideia se alinhava a uma coisa chamada pangermanismo, um movimento anterior ao nazismo que defendia a preservação da pureza racial e cultural dos povos germânicos por meio da língua, dos costumes e da exclusão dos outros. A consolidação do Partido Nazista no Brasil ocorreu paralelamente à ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. Ainda naquele ano de 1933, o partido deixou de ser apenas uma legenda política no cenário internacional e se transformou em um movimento nacionalista e totalitário com forte apelo ideológico. Mesmo em sua forma mais teórica, o antissemitismo já era parte central da ideologia nazista. Muitos dos membros do partido no Brasil reproduziam esse discurso antissemita, voltado principalmente contra judeus alemães, vistos como traidores ou degenerados. Na prática, porém, os ataques diretos aqui muitas vezes se limitavam a boicotes econômicos a estabelecimentos judaicos e tentativas de marginalização social, atitudes que, mesmo assim, eram perigosas e violentas em seu simbolismo. Nesse mesmo período, o Brasil impunha duras barreiras à entrada de judeus, especialmente os vindos do leste europeu, vistos com desconfiança. As autoridades temiam que esses imigrantes trouxessem ideias subversivas, como o comunismo, numa época em que o governo de Vargas e as elites conservadoras estavam profundamente preocupados com a influência da esquerda internacional. Esse cenário dificultava a fuga de judeus perseguidos na Europa e colocava o Brasil entre os países que, mesmo diante das crescentes ameaças ao povo judeu, restringiram o acolhimento dessas populações. Mas o Brasil colocava desafios únicos frente ao projeto nazista. Em um país marcado pela diversidade racial e cultural, o ódio não se limitava aos judeus, também era dirigido a outros grupos. Negros, por exemplo, eram frequentemente chamados de macacos por membros do partido, numa expressão do racismo biológico central à ideologia nazista. A simples presença de negros, indígenas e mestiços era vista como um obstáculo para a imagem e os objetivos do movimento. Documentos e relatos da época mostram que os próprios líderes do partido no Brasil reconheciam que essa realidade racial dificultava a consolidação do nazismo como força política e social duradoura no país. O Brasil, com sua miscigenação e pluralidade, representava o oposto do ideal de pureza racial que os nazistas pregavam. Ainda assim, o partido se estruturou, cresceu e atuou por quase uma década, discretamente em alguns momentos, de forma mais agressiva em outros. E sua presença deixou marcas, tanto nas comunidades germânicas quanto na história política do Brasil. Durante a década de 1930, o Brasil abrigava uma expressiva comunidade de imigrantes alemães, estimada em cerca de 87 mil pessoas espalhadas pelo país. Embora a maioria estivesse nas regiões sul e sudeste, havia também núcleos no norte, nordeste e centro-oeste. Essas comunidades tinham perfis variados, algumas compostas por recém-chegados, outras por descendentes diretos dos primeiros colonos do século XIX. O estado de São Paulo, então, em rápido processo de industrialização, concentrava a maior parte desses imigrantes, cerca de 33 mil. Muitos chegaram ao Brasil após a Primeira Guerra Mundial, sendo aproveitados como mão de obra qualificada em indústrias e serviços técnicos. Não por acaso, o Estado também registrava o maior número de filiados ao Partido Nazista, 785 membros ativos. O Rio Grande do Sul vinha em seguida, com uma comunidade de 15 mil alemães e 439 filiados.
O Paraná, com 12 mil imigrantes, tinha 185 filiados, enquanto Santa Catarina, com uma população alemã um pouco menor, cerca de 11 mil, apresentava números surpreendentes, 528 membros do partido, revelando uma adesão mais intensa à ideologia do Terceiro Reich. O Rio de Janeiro, então capital federal, também reunia um número relevante de membros, 447 filiados. Isso refletia o papel estratégico da cidade como centro de articulação política e presença diplomática da Alemanha nazista. Outros estados, mesmo com populações alemãs menores, também registravam núcleos ativos. Pará, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Ceará, Amazonas, Sergipe, Alagoas, Bahia, Paraíba e Pernambuco apresentaram números expressivos de filiados, mostrando a capacidade da atuação nazista fora dos principais centros de colonização. Por outro lado, apenas 4 estados não registraram oficialmente filiados ao partido: Rio Grande do Norte, Acre, Maranhão e Piauí. Essa distribuição revela que o nazismo no Brasil não se restringia às zonas tradicionalmente ligadas à imigração alemã. Ele se espalhava por meios sociais, clubes, escolas e associações culturais, funcionando como uma extensão simbólica e ideológica do Terceiro Reich, com coordenação direta do partido na Alemanha. Os dados mostram que, embora nem todos os imigrantes alemães fossem nazistas e muitos se opuseram ativamente à ideologia, havia uma base de apoio considerável entre os que se identificavam com o regime. Muitas das comunidades alemãs no Brasil foram formadas ainda no século XIX, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. Na década de 1930, muitos descendentes desses imigrantes já pertenciam à segunda ou terceira geração. Com o tempo, desenvolveram dialetos que misturavam o alemão com o português, refletindo o processo de adaptação linguística e cultural ao novo país. Quanto aos filiados do partido, estima-se que cerca de 92% eram alemães de nascimento. Isso mostra o caráter excludente da organização no Brasil, que direcionava suas atividades quase que exclusivamente aos alemães residentes. Os chamados teuto-brasileiros. Esse termo será muito importante nesse episódio. E para uma melhor explicação, convidamos o escritor desse roteiro, Chiru, que é professor de História Local de Blumenau, uma das cidades que teve um envolvimento notável com o integralismo, o que também será explicado melhor mais à frente. Os teuto-brasileiros eram justamente aquelas pessoas que eram descendentes de alemães, porém nascidos no Brasil. Então, às vezes, o pai morava na Alemanha e simplesmente migrou para cá durante aquele processo das migrações ali na segunda metade do século XIX e acabou tendo um filho aqui na região e esse filho nasceu no Brasil. Esse já não seria alemão, esse seria um teuto-brasileiro. E esses teuto-brasileiros eram vistos com desconfiança pelos dirigentes do partido e muitas vezes impedidos de se filiar. Essa distinção reforçava uma hierarquia étnica entre imigrantes e seus descendentes, sustentada pela ideologia de pureza racial e lealdade direta ao Reich. Essa preocupação se refletia, por exemplo, em experimentos feitos para investigar se indivíduos considerados arianos seriam capazes de se adaptar ao clima tropical. Isso mostra o cuidado do regime em manter sua concepção racial, mesmo fora da Alemanha. A ideia de um paraíso na América do Sul atraiu milhares de imigrantes alemães ao Brasil ao longo do século XIX e início do século XX. Eles vinham em busca de melhores condições de vida, terras férteis e oportunidades econômicas, promessas reforçadas por propagandas que retratavam o Brasil como um Eldorado tropical. No entanto, ao chegarem, esses colonos enfrentaram muitas dificuldades, clima hostil, doenças desconhecidas, barreiras culturais e principalmente o desafio de conviver em uma sociedade miscigenada, algo que chocava parte dos ideais de pureza racial já presentes na elite europeia da época. E esse desconforto não era isolado. Desde o século XIX, as ideias racistas ganhavam força impulsionadas por autores como o conde Joseph Arthur de Gobineau, que visitou o Brasil em 1869. Em seus relatos, Joseph descreveu os brasileiros como uma população assustadoramente feia, um verdadeiro espetáculo horrendo de anarquia étnica. Sua visão, carregada de preconceito, refletia uma crença comum entre pensadores racialistas, a ideia é de que a miscigenação levava à degeneração.
Essa visão foi particularmente influente entre elites intelectuais e políticas, tanto na Europa quanto em setores da sociedade brasileira, e preparou o terreno para a posterior penetração de ideologias como o nazismo. Nesse mesmo contexto de valorização da pureza racial, outras ideias também ganharam espaço nas primeiras décadas do século XX, como a eugenia, que defendia a melhoria da população por meio de critérios biológicos e raciais. No Brasil, essa ideia foi impulsionada por figuras como o médico Renato Kehl, principal divulgador do movimento eugenista no país. Essas ideias encontraram apoio em vários setores da sociedade, incluindo intelectuais de destaque como o escritor Monteiro Lobato, que em alguns textos demonstrou simpatia por princípios eugenistas, refletindo o clima científico e político da época. É nesse pano de fundo ideológico, que misturava racismo científico e idealizações coloniais e nostalgia por um suposto passado europeu puro, que o Partido Nazista encontrou espaço entre certos grupos das colônias alemãs no Brasil. Apesar da rigidez ideológica do partido quanto à pureza racial, que oficialmente restringia a afiliação a pessoas de ascendência alemã, o contexto brasileiro impôs adaptações práticas. Documentos e registros históricos mostram casos curiosos de filiados que pediam autorização para se casar com brasileiras não alemãs, indicando que em algumas regiões havia certa tolerância local. Essa flexibilidade não significava aceitação da miscigenação nos moldes do Estado brasileiro, mas sim um ajuste pragmático diante da realidade social onde esses núcleos atuavam. Ou seja, embora o partido mantivesse formalmente critérios étnicos para filiação e atuação, na prática brasileira houve brechas e acomodações. Isso mostra tensões entre a doutrina racial importada da Alemanha e a complexidade da sociedade brasileira, marcada justamente pela diversidade e pelo encontro de diferentes grupos étnicos e culturais. Pode-se dizer que o nazismo do Brasil operava sob dois modelos distintos, adaptados à realidade local, um modelo urbano e outro rural. Essa distinção é essencial para entender a extensão e a forma de atuação do partido no país. No fim da década de 1930, o Brasil tinha cerca de 41 milhões de habitantes, dos quais cerca de 80% viviam em áreas rurais, um cenário muito diferente da realidade atual, marcada pela urbanização. Esse dado ajuda a explicar por que nas zonas rurais o Partido Nazista encontrou espaço para influenciar comunidades inteiras, principalmente entre colônias alemãs mais isoladas. Nessas regiões, com pouca comunicação com os centros urbanos e fraca presença do Estado, a penetração ideológica do nazismo era ampla e profunda. Filiações em massa, escolas, celebrações de feriados do Reich, leitura de jornais importados ou locais, cultos protestantes com discursos alinhados à ideologia e, sobretudo, o uso do rádio, tudo contribuía para criar um ambiente cultural nazificado no interior do Brasil. Esse isolamento permitia não só a disseminação das ideias nazistas, mas também a criação de uma atmosfera comunitária em que os valores do Terceiro Reich eram neutralizados e integrados ao dia a dia. O culto à figura de Hitler, a saudação nazista em eventos locais e a rígida separação étnica eram práticas comuns em certos núcleos rurais organizados em torno das colônias alemãs. Já nos centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Blumenau, o nazismo atuava de forma mais institucionalizada. Nessas cidades, o partido se organizava por meio de estruturas formais, como escolas de língua alemã, clubes de caça e tiro, consulados, bancos e empresas ligadas à comunidade germânica. Esses espaços funcionavam não só como locais de convivência, mas também como canais de difusão ideológica. Por eles, os valores e símbolos do nazismo circulavam entre a elite imigrante e seus descendentes de forma estratégica e discreta. O partido foi oficialmente reconhecido no Brasil em 1931, com a formação de sua primeira diretoria nacional, sediada no Rio de Janeiro. Inicialmente, sua principal função era servir como uma extensão eleitoral do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, buscando votos entre cidadãos alemães que viviam no exterior, em apoio à candidatura de Adolf Hitler. Em 1933, já com Hitler no poder, Herbert Guss foi nomeado chefe do Partido Nazista no Brasil.
Esse momento marcou o início de uma fase mais articulada e disciplinada da organização no país, agora alinhada diretamente às diretrizes do Terceiro Reich. Mas pouco tempo depois de assumir, Herbert Guss deixou o cargo, abrindo espaço para uma reorganização interna. A liderança foi então assumida por um sujeito chamado Willy Kohn, que até então comandava as atividades do partido na América do Sul a partir do Chile. Willy Kohn se mudou para o Rio de Janeiro para assumir oficialmente a direção da seção brasileira, sinalizando a importância estratégica que o Brasil começava a ter dentro da estrutura nazista internacional. A mudança definitiva na liderança aconteceu em 1934, quando a sede do partido foi transferida do Rio de Janeiro para São Paulo. Nesse mesmo ano, um outro sujeito chamado Hans Henning von Kossel foi nomeado chefe do Partido Nazista no Brasil, cargo que manteria até a dissolução oficial da organização no país. Mas, sob sua liderança, o partido fortaleceu os laços com o Terceiro Reich, consolidou sua presença e ampliou suas atividades no Brasil até o período de repressão durante aquilo que chamamos de Estado Novo. No início da década de 1930, a população judaica no Brasil era de cerca de 200 mil pessoas, concentrada principalmente em áreas urbanas. Poucas viviam em zonas rurais. Por outro lado, a comunidade negra e mestiça representavam uma parcela muito maior, cerca de metade da população do país. A convivência entre nazistas e judeus no Brasil era extremamente rara, quase inexistente. Já a relação dos nazistas com negros e mestiços era muito mais comum e fazia parte do cotidiano. Para os nazistas, a miscigenação era vista como uma degeneração da raça. Já para muitos brasileiros, essa mistura era a base da identidade nacional. Para esses brasileiros, o alemão estrangeiro era um elemento estranho, uma ameaça à lógica de mestiçagem que definia o Brasil. Muitos imigrantes alemães viam com desconfiança o chamado caldeirão racial brasileiro. Vários se recusavam a aceitar qualquer associação com essa realidade social. Havia entre eles a crença de que, ao trabalhar nas lavouras, seriam vistos como racialmente inferiores, degenerados, segundo a lógica nazista. Da mesma forma, temiam que, ao dividir fábricas com trabalhadores negros e mestiços, fossem igualados a eles na hierarquia social e racial. Relatórios de 1938 mostram que setores da comunidade germânica acreditavam que o Brasil deveria ser grato pela presença alemã. Para ele, os imigrantes alemães representavam uma chance de aperfeiçoar a composição racial do país, ideia alinhada à ideologia eugênica nazista, que valorizava a supremacia da chamada raça ariana. Uma matéria da época, publicada em um jornal de Frankfurt, relatava a experiência de um simpatizante nazista em viagem pelo Brasil. No relato, ele demonstrava surpresa e incômodo com a presença constante de pessoas negras por toda parte, nas ruas, nas fábricas e nos comércios. Ele observava que negros e brancos trabalhavam juntos e muitas vezes eram tratados como iguais. Essa convivência racial contrariava completamente a ideologia nazista. Ainda assim, o viajante destacou aspectos que considerava positivos no país, como a forte oposição ao comunismo, algo que, em sua visão, aproximava o Brasil de certos valores do regime de Hitler. Apesar da preocupação constante com negros e mestiços, jornais como Deutsche Morgen publicavam com frequência artigos antissemitas, mesmo sem relação direta com a realidade brasileira. É aí que está. Nesse contexto, o antissemitismo era usado como ferramenta para culpar os judeus por dificuldades enfrentadas pelo movimento nazista no país. Por exemplo, se uma região não demonstrava apoio às ideias nazistas, a culpa era atribuída aos judeus. Os nazistas pensavam mais ou menos assim: são os judeus que estão controlando o comércio e os meios de comunicação no Brasil, o que está dificultando a nossa expansão do movimento. O próprio chefe do Partido Nazista no Brasil, Hans Henning von Kossel, declarou que a ideia de um perigo alemão, que começou a circular no final dos anos de 1930, era uma invenção dos judeus. Durante essa década, com a chegada de judeus refugiados que fugiam da perseguição nazista na Europa, a embaixada alemã no Brasil passou a dificultar a entrada desses imigrantes. Além disso,
intensificou o monitoramento das comunidades judaicas já estabelecidas no país, considerando-as uma ameaça aos interesses do Reich e à expansão da ideologia nazista no Brasil. Mas e se eu te dissesse que, no meio de tudo isso, houve uma versão brasileira do fascismo europeu? O integralismo foi um movimento político de inspiração fascista, fundado no Brasil em 1932 por Plínio Salgado. Reunia elementos de nacionalismo extremo, autoritarismo e anticomunismo. Defendia a criação de um Estado forte, centralizado e hierárquico, baseado na ideia de uma identidade nacional unificada. Seus membros usavam uniformes verdes, faziam saudações semelhantes às dos fascistas europeus e adotavam o lema Deus, Pátria e Família, que com certeza você já ouviu em contextos mais recentes da história do Brasil, não é? Essas características atraíam muitos teuto-brasileiros, aqueles impedidos de se filiar ao Partido Nazista por terem nascido no Brasil, a buscar representação política em movimentos ideologicamente parecidos, como o integralismo. A adesão ao integralismo foi, em parte, uma resposta à exclusão imposta pelo Terceiro Reich, que os considerava inferiores aos alemães de nascimento. Mesmo assim, os teuto-brasileiros eram muito mais numerosos que os imigrantes, somavam cerca de 900 mil pessoas no Brasil na época. Com suas marchas organizadas, uniformes padronizados, símbolos próprios e gestos inspirados no fascismo europeu, o integralismo apresentava várias semelhanças com o Partido Nazista. E além de Plínio Salgado, o movimento contava com outros nomes relevantes para a época. Um deles foi Gustavo Barroso, uma figura central na disseminação de ideias antissemitas no Brasil. Gustavo Barroso, ele estava na escala de poder do integralismo, basicamente abaixo do Plínio Salgado. Então, nesse caso, ele tinha, de certa forma, um grande destaque dentro desse movimento. Entre as obras que ele ajudou a disseminar aqui no Brasil, consta também os Protocolos dos Sábios de Sião, uma obra conspiratória que culpabilizava os judeus numa conspiração onde haveriam, de certa forma, uma elite judaica na época, o que a gente sabe que hoje em dia é totalmente besteira. Mas, além disso, Gustavo Barroso ele acabava também tentando, de certa forma, se aproximar da Alemanha através do seu textos antissemitas e, obviamente, nesse processo, ele acabou, em alguns momentos, conseguindo publicar em alguns periódicos da época e também, ao longo da década de 30, ele vai sendo ignorado por essas autoridades alemãs ali. Os elementos e características do integralismo atraíam os teuto-brasileiros, já que eles não podiam entrar oficialmente no movimento nazista. O discurso ideológico do integralismo nacionalista, autoritário e anticomunista ressoava fortemente entre os descendentes de alemães, tornando-se uma alternativa politicamente viável ao nazismo no Brasil. Nazismo e integralismo compartilhavam várias ideias, críticas à democracia liberal, valorização da ordem e do trabalho e o combate ao chamado judaísmo internacional. Com isso, criava-se, muitas vezes, um cenário contraditório. De um lado, os integralistas rejeitavam a imposição do nacionalismo alemão no Brasil. De outro, os nazistas não aceitavam a integração de minorias étnicas, algo comum na realidade brasileira. Apesar das diferenças, há registros de colaboração entre nazistas e integralistas no Brasil. Um exemplo é Walter Honig, chefe do Partido Nazista no Rio Grande do Sul, que mantinha relações próximas com grupos integralistas da região. Documentos também indicam que os integralistas buscavam apoio financeiro junto ao Banco Alemão Transatlântico, reforçando laços econômicos com o interesse do Reich. Alguns jornais da época, como o Der Blumenauer Zeitung, de Blumenau, atuavam como porta-vozes tanto do nazismo quanto do integralismo. Um exemplo marcante dessa aproximação foi registrado em Rio do Sul, Santa Catarina. Lá, a sede local dos dois movimentos ficava no mesmo endereço e exibia na fachada tanto a suástica nazista quanto o sigma integralista, uma evidência clara da tentativa de coexistência e cooperação entre as duas ideologias, pelo menos em nível local.
O próprio líder da ação integralista brasileira, Plínio Salgado, chegou a prometer em certo momento que evitaria críticas ao nazismo em seus discursos. No entanto, em outras ocasiões, voltava a dizer que o Brasil estava sob ameaça de doutrinas estrangeiras. Isso mostra a ambiguidade de sua postura diante do nazismo e as tensões entre o nacionalismo integralista e influências externas. Já em 1945, Plínio Salgado afirmou que os camisas verdes haviam protegido o Brasil do perigo alemão durante a década anterior. Alguns autores dizem que, na prática, a relação entre integralistas e nazistas foi marcada mais por conflitos do que por colaboração. Aproximações entre os dois movimentos ocorreram pontualmente, geralmente em nível individual, em regiões com forte presença germânica, como o sul do Brasil. Os nazistas no país não reconheciam os teuto-brasileiros como parte de seu grupo. Para eles, só havia duas categorias, brasileiros e estrangeiros. Também temiam que o tradicional Heil Hitler fosse substituído pelo Anauê dos integralistas. Para muitos, o integralismo era visto como uma imitação tropicalizada do nazifascismo europeu. Mesmo assim, dentro do partido nazista havia uma preocupação real de que alemães nascidos no Brasil aderissem ao integralismo e se afastassem do nacional-socialismo. Esse temor se relacionava à ideia de que, ao se integrar a um movimento que aceitava a mestiçagem e valorizava elementos da identidade brasileira, esses indivíduos acabariam comprometendo em poucas gerações a pureza da chamada raça ariana. Em 1936, o integralismo conquistou vitórias expressivas nas urnas, assumindo prefeituras em várias cidades com forte presença germânica. No Rio Grande do Sul, destacaram-se São Leopoldo, Santa Cruz do Sul e Novo Hamburgo. Em Santa Catarina, Blumenau, Joinville e Rio do Sul. Esses avanços só ocorreram graças ao apoio massivo dos teuto-brasileiros que viam no movimento uma forma possível de representação política dentro do cenário nacional. Em setembro de 1937, o jornal O Globo publicou uma matéria apontando a existência de duas correntes dentro do integralismo. Uma voltada à defesa dos interesses nacionais e outra fortemente influenciada por ideias germânicas. Essa divisão interna refletia as tensões entre um projeto de nacionalismo autoritário à brasileira e as pressões da comunidade teuto-brasileira alinhada ao nazismo. Mas eventos importantes mudariam o cenário político do Brasil nos anos de 1930. Após a tentativa de revolta comunista em 1935, liderada pela Aliança Nacional Libertadora ANL e com forte influência do Partido Comunista, o governo de Getúlio Vargas respondeu com repressão dura e abrangente. Sob a justificativa de combater uma ameaça à ordem, o regime decretou estado de guerra, prendeu milhares de pessoas, perseguiu opositores e censurou a imprensa. Muitas das prisões ocorreram sem qualquer vínculo direto com a revolta e houve uso sistemático de tortura e assassinatos. A prisão de Luiz Carlos Prestes e a deportação de sua companheira Olga Benário para a Alemanha nazista tornaram-se símbolos desse período de repressão. E a repressão não atingiu apenas os comunistas envolvidos na intentona. Ela também serviu para eliminar adversários políticos mais amplos e consolidar o poder de Vargas. O episódio fortaleceu o discurso anticomunista, que passou a ser usado como ferramenta para legitimar o autoritarismo. O Plano Cohen foi um documento forjado em 1937 que supostamente revelava um plano comunista para tomar o poder do Brasil. Apresentado como uma ameaça iminente, o texto falava em invasões de igrejas, assassinatos de autoridades e destruição da propriedade privada. O documento foi lido em cadeia nacional por ordem do governo, alimentando o pânico anticomunista. Foi só mais tarde que se descobriu que o plano era uma farsa criada por Olímpio Mourão Filho, então membro da Ação Integralista Brasileira. A princípio, o texto seria apenas um exercício interno do movimento. No entanto, Vargas e os militares usaram o conteúdo como justificativa para o golpe de 10 de novembro de 1937, que instaurou a ditadura do Estado Novo, dissolveu o Congresso Nacional e proibiu todos os partidos, inclusive o integralismo. E mesmo ajudando a criar o Estado Novo, os integralistas logo entraram em confronto com o regime.
Em maio de 1938, a cúpula integralista, liderada por Plínio Salgado, tentou um golpe contra Vargas, exigindo mais espaço no governo e a volta do movimento. O levante culminou no ataque ao Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, com militantes armados frustrados com a exclusão política. O golpe fracassou. Centenas de integralistas foram presos e Plínio Salgado acabou sendo exilado. Mourão Filho, embora autor do Plano Cohen, não participou diretamente do golpe de 1938. Ainda assim, ele se afastou da militância integralista e, décadas depois, teve papel central no golpe civil-militar de 1964. O episódio de 1938 marcou a ruptura definitiva entre os integralistas e o regime de Vargas, encerrando sua influência política imediatamente. Durante o conturbado processo de consolidação do Estado Novo, instaurado em 1937, Alberto Stein, prefeito de Blumenau e destacado líder integralista, foi afastado do cargo e preso, acusado de ligação com o nazismo. Segundo o historiador Luiz Felipe Falcão, Stein chegou a se defender diretamente com o interventor federal Nereu Ramos, dizendo que era brasileiro e não nazista, mas permaneceu preso. O caso ocorreu em meio à repressão do Estado às manifestações políticas e culturais de origem estrangeira, especialmente em regiões como o Vale do Itajaí. O crescimento do nazismo na Europa e o clima de germanofilia geravam desconfiança no governo central. A relação entre integralismo e nazismo, embora nunca oficializada, gerava suspeitas constantes, principalmente em lugares como Blumenau, onde ambas as ideologias encontravam apoio entre parte da população de origem alemã. O afastamento de Stein foi um exemplo da política de nacionalização do Estado Novo, que buscava reprimir qualquer organização vista como estrangeira ou contrária à ideologia oficial. A nomeação de José Ferreira da Silva, também ex-integralista, mas já alinhado ao governo Vargas, para o cargo de prefeito, mostra o pragmatismo do regime. Mesmo reprimindo a AIB, Ação Integralista Brasileira, o Estado incorporava quadros considerados úteis ao seu projeto autoritário. Assim, a queda de Stein mostra as ambiguidades do período, repressão ideológica combinada com a cooptação seletiva de antigos opositores. Durante uma visita a Blumenau em março de 1940, Vargas culpou os governos anteriores pelo isolamento da população germânica em relação ao restante do país, mas reforçou o espírito nacionalista que marcava o Estado Novo. Entre as décadas de 1930 e 1940, as relações diplomáticas e políticas entre o Brasil e a Alemanha nazista permaneceram relativamente amistosas, apesar das tensões no cenário internacional. Além dos interesses econômicos, com o Brasil exportando matéria-primas estratégicas e a Alemanha buscando ampliar sua influência na América do Sul, havia uma cooperação mais profunda em segurança interna. Ambos os países compartilhavam uma forte preocupação com o comunismo, visto na época como um inimigo comum. Para conter o avanço de grupos comunistas em seus territórios, Brasil e a Alemanha criaram canais de comunicação entre suas políticas secretas e agências de inteligência. Essa colaboração incluía troca de informações, monitoramento de suspeitos, envio de relatórios sobre atividades subversivas e coordenação de estratégias para neutralizar agentes e redes comunistas. Essa aliança refletia não só um alinhamento ideológico entre os governos de Vargas e Hitler, mas também um esforço conjunto para manter o controle político e social frente às ameaças internas e externas. O relacionamento entre as polícias secretas dos dois países foi um ponto central dessas relações bilaterais, influenciando a política interna e a dominância internacional no auge dos regimes autoritários. Um exemplo dessa relação foi a expedição alemã Amazônia-Jari, uma missão científica promovida pelo regime nazista entre 1935 e 1937, liderada pelo zoólogo e oficial da SS Otto Schuss-Kampfenkel. A expedição percorreu o rio Jari, entre o Amapá e o Pará, com o objetivo de coletar dados sobre a fauna, flora e culturas indígenas da Amazônia. A equipe era composta por 4 alemães e 21 colaboradores locais, entre eles Josef Greiner, que morreu de malária durante a viagem. Ele foi enterrado em plena Amazônia com uma cruz marcada por uma suástica, um registro fotográfico inusitado se visto atualmente.
Além da coleta de espécimes e registros etnográficos, a expedição produziu mais de 2.700 metros de filme e cerca de 2.500 fotografias. Esse material foi exibido em cinemas na Alemanha e usado em publicações científicas. A missão também serviu como propaganda cultural, buscando fortalecer os laços entre Brasil e Alemanha nazista. Na época, era comum que autoridades locais demonstrassem simpatia ou ao menos mantivessem proximidade com o Partido Nazista no Brasil. Um exemplo claro foi o governador do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, que em 1937 participava de eventos organizados pelo partido e elogiava publicamente o regime nazista. Naquele ano, ele afirmou que a comunidade alemã no Brasil tinha potencial para aperfeiçoar a raça brasileira, destacando a suposta influência positiva dos imigrantes alemães na formação social e cultural do país. Flores da Cunha também fez elogios abertos ao Terceiro Reich, revelando a simpatia pelo projeto nacional-socialista. Era comum que membros e líderes do Partido Nazista no Brasil viajassem com frequência à Alemanha, fortalecendo os laços ideológicos e organizacionais com o Reich. Em novembro de 1937, poucos meses antes daquela proibição oficial do partido no Brasil, da qual falamos anteriormente, correspondências entre Getúlio Vargas e Adolf Hitler mostravam uma relação ainda mais amistosa entre os dois governos. Essas comunicações mostravam o interesse mútuo em estreitar os laços diplomáticos e políticos, refletindo a complexidade das alianças internacionais naquele momento, em que o Brasil tentava equilibrar sua posição entre as grandes potências. Anos depois, Lutero Vargas, filho do presidente, se casou com a alemã Ingeborg Tenhoff. Para alguns, essa união simbolizou as relações cordiais entre Brasil e Alemanha. Já em 1941, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, o Brasil passou a ser pressionado a abandonar sua neutralidade e a se alinhar mais claramente com os aliados. Nesse cenário, a propaganda dos países aliados começou a denunciar com mais força a presença de núcleos nazistas na América do Sul, incluindo o Brasil. Esses materiais alertavam sobre o risco de infiltração ideológica e até militar do nazismo no continente, apontando a existência de uma rede coordenada de simpatizantes do Terceiro Reich espalhada pela região. Essa narrativa passou a ser usada como ferramenta de convencimento, ajudando a pressionar o governo brasileiro a rever suas relações com a Alemanha e caminhar para uma ruptura definitiva. Então, em 1942, com a entrada oficial do Brasil na guerra ao lado dos aliados, o governo tomou medidas duras contra alemães e simpatizantes do nazismo no país. Embaixadas e consulados foram fechados, diplomatas e pessoas em cargos de destaque em instituições e empresas foram demitidos. Muitos alemães residentes no Brasil foram presos, especialmente no Sul, onde também ocorreram saques e depredações em estabelecimentos da comunidade alemã. Esse momento marcou uma virada decisiva na repressão ao nazismo no Brasil e definiu com clareza o posicionamento do governo no conflito mundial. E mesmo com a proibição oficial do Partido Nazista no país, por meio de decreto de lei número 383 de 18 de abril de 1938, os vínculos com o Terceiro Reich não foram rompidos de forma imediata. Segundo a pesquisadora Ana Maria Dietrich, ainda havia um fluxo de informações que escapava pelos bastidores diplomáticos. A Embaixada da Espanha, governada pelo ditador Franco, alinhado ao eixo, passou a funcionar como canal discreto entre simpatizantes do nazismo no Brasil e o regime de Hitler. Essa ponte diplomática permitia a troca de mensagens e o envio de relatórios, mesmo durante a guerra, revelando que algumas redes de apoio ao nazismo conseguiram resistir ao cerco político e policial do Estado brasileiro. Mas com a repressão intensificada, os núcleos do Partido Nazista foram fechados e seus líderes presos. Nesse período, surgiram denúncias de maus tratos contra detidos alemães que relataram ter sido colocados em celas com negros e mestiços e tratados com hostilidade e preconceito. Aqueles que antes eram tolerados passaram a ser fortemente estigmatizados, mostrando uma mudança profunda na forma como a sociedade via os simpatizantes do nazismo. Muitos alemães foram repatriados e várias empresas de origem alemã entraram na lista negra do governo brasileiro, tendo suas atividades encerradas.
Instituições como escolas, hospitais e bancos, entre eles o Banco Germânico da América do Sul e o Banco Alemão Transatlântico, também foram fechados. Até a Lufthansa, uma companhia aérea alemã, foi forçada a encerrar suas operações no Brasil. Os alemães já não podiam usar o espaço aéreo brasileiro, o que causou impactos econômicos significativos. Foi nesse momento que a repressão contra alemães e teuto-brasileiros se intensificou. Com o avanço do processo de nacionalização instituído por Getúlio Vargas, passou a ser proibido falar alemão, japonês ou italiano em locais públicos. Também foi vetado o acesso a rádios estrangeiras, principalmente às emissoras alemãs, que eram um dos principais meios de difusão das ideias nazistas no país. Várias redes clandestinas de transmissão foram desmanteladas. Além disso, muitos imigrantes e descendentes passaram a ter viagens restritas, especialmente para áreas consideradas sensíveis pelo governo. A vigilância sobre os costumes do dia a dia aumentou tanto que uma lei proibiu a participação de alemães, japoneses e italianos em festas carnavalescas, como forma de reforçar o afastamento desses grupos das expressões culturais brasileiras. O processo de nacionalização era quase uma tentativa do governo de abrasileirar à força os estrangeiros. E essas coisas, na prática, eram bem curiosas. O processo de nacionalização, ele acontece principalmente em algumas regiões com mais força a partir de 1938. Então, você vai percebendo que muitas escolas que tinham, por exemplo, nomes alemães, ou origem japonesa, ou até mesmo italiana, acabavam tendo que mudar para professores de língua portuguesa e obviamente, tinham que obrigatoriamente aprender a falar português. Além disso, né, a gente tem que lembrar que nomes que eram, por exemplo, em alemão, como Freya, acabavam sendo trocados por nomes como Vera na época, né? Então isso chegava até uma escala individual, assim. Então nem mesmo nomes poderiam ser utilizados na época, né? É interessante a gente pensar esse processo de nacionalização, né? Como, de certa forma, ele também foi repressor em alguns momentos. Obviamente, no meio da Segunda Guerra Mundial, quando realmente o Brasil entra na guerra a partir de 1942, várias dessas pessoas que eram descendentes de alemães, japoneses e italianos, ou seja, aqueles que eram considerados súditos do eixo, acabam de certa forma sendo colocados no mesmo balaio e tratados como prisioneiros de guerra, mesmo sendo civis. O que talvez, se a gente for pensar, não bate muito bem com protocolos de Genebra ou coisas do tipo. Então, a partir do momento que você faz essas prisões onde todos se tornam suspeitos e acaba, de certa maneira, tratando todos os que falam uma língua estrangeira como inimigos, isso, de certa maneira, vai gerar e vai deixar uma marca também nessas sociedades. E, obviamente, não foi diferente nessas comunidades germânicas, japonesas e italianas do período. Além das proibições, a repressão também foi marcada por extrema violência. Prisões arbitrárias e torturas contra alemães e seus descendentes tornaram-se comuns. Na cidade de Blumenau, por exemplo, ainda hoje pessoas mais velhas contam que muitos eram levados pelas autoridades com a justificativa de que precisavam aprender a falar português. Esses detidos sofriam humilhações, abusos físicos e psicológicos. Em alguns casos, eram forçados a beber óleo de rícino ou óleo diesel como forma de tortura por não falarem português corretamente. Esse tipo de violência mostra um nível de brutalidade que o processo de nacionalização atingiu em algumas regiões do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. E como se todas essas medidas não bastassem, o governo criou os chamados campos de internamento, onde imigrantes e descendentes de alemães eram mantidos sob vigilância constante. Mas calma, esses locais não eram como os campos de concentração nazistas. A gente utilizou o termo internamento, campos de internamento, justamente para diferenciar dos campos de concentração onde ficaram os judeus, ciganos, homossexuais, comunistas, lá na Europa durante esse período do regime nazista e o período da Segunda Guerra Mundial. A grande questão, essa diferenciação, está justamente na forma não só como eram tratados essas pessoas que viviam aqui no Brasil, nesses campos de internamento, que se assemelham, obviamente, aos campos de concentração, porém, eles tinham uma certa liberdade, como podiam escrever cartas, podiam, de certa maneira, se comunicar com o mundo externo, mesmo que houvesse uma censura
E, óbvio, né, acabava abrindo essas cartas, lendo o conteúdo dentro, censurando as partes as quais achavam indesejáveis e por aí vai. É um período de guerra, então havia também o risco de espionagem e óbvio que durante esse período da nacionalização ainda, a gente vai ter justamente uma questão muito importante, que várias rádios piratas e rádios amadoras ainda transmitiam, né, o que acontecia na Alemanha. E o governo, junto com o DOPS, o Departamento de Imprensa e de Propaganda, foi quem fez, né, a apreensão desses materiais e óbvio que muito desse material foi sendo destruído ao longo desses primeiros anos da perseguição aos nazistas e também, de certa forma, aos teuto-brasileiros e alemães que viviam aqui na região sul. Muitos desses campos ficavam no interior de São Paulo, o estado com a maior concentração de imigrantes alemães na época. Cidades como Bauru, Ribeirão Preto, Pirassununga, Guaratinguetá e Pindamonhangaba abriram centros de confinamento durante os anos de guerra. Mas o fenômeno não se limitou a São Paulo. Pará, Pernambuco e Bahia também mantiveram campos de internamento. Em alguns casos, os alemães eram alojados em hospitais, colégios ou instituições públicas adaptadas para funcionar como centros de detenção. Outros eram mantidos em prisão domiciliar, com restrições severas de circulação e comunicação. Tudo isso fazia parte de um processo que, embora impulsionado pela guerra, deixou marcas profundas na vida de milhares de pessoas e que muitas vezes não tinham nada a ver com a situação. Em 1942, chegou a se cogitar a criação de um campo de internamento na Amazônia, o que preocupou autoridades alemãs da época. O receio era que a região era conhecida por doenças tropicais como a malária, o que representava um risco grave à saúde dos internos de origem germânica. Curiosamente, mesmo sob custódia, os detidos nos campos de internamento podiam se comunicar com parentes na Alemanha por cartas. Muitas dessas mensagens deixavam de lado o tom pessoal e sempre afirmavam que as condições de saúde eram boas, provavelmente para evitar punições ou por causa da censura imposta pelo governo brasileiro. Ainda assim, há registro de cartas que conseguiram relatar maus-tratos, denunciando abusos, negligência e condições precárias de confinamento. Mesmo essas denúncias, quando escapavam ao controle estatal, eram cercadas por restrições, já que a censura vigiava tudo o que era enviado ou recebido. Muitos permaneceram nesses campos até o fim da guerra. Um dado revelador é que, ao longo do período, o número de alemães presos em instituições penais comuns chegou a ser maior do que o de internados nos campos oficiais. Isso significa que a repressão ultrapassou o controle político e ideológico, atingindo também pessoas apenas associadas à nacionalidade inimiga, mesmo sem ligação direta com o partido. Durante esse período, o diplomata alemão Karl Ritter, uma figura importante nas relações entre Brasil e o Terceiro Reich, chegou a implorar a Getúlio Vargas que interrompesse as perseguições contra alemães e seus descendentes. Ritter demonstrava preocupação com a dureza das medidas e com o impacto sobre a comunidade germânica no Brasil. No entanto, Vargas foi categórico: não haveria privilégios. Se o país estava em guerra, as regras deveriam ser iguais e rígidas. O que valia para um, valia para todos. Isso significava que alemães, italianos e japoneses seriam igualmente afetados pelas políticas de nacionalização e pela repressão que se intensificava com o conflito. A imprensa brasileira, cada vez mais alinhada à narrativa das mídias britânicas e americanas, passou a reforçar denúncias sobre a presença e as supostas atividades suspeitas de alemães no país. Nesse cenário, o ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, ganhou fama entre os alemães como aliado dos britânicos e norte-americanos. Chegou a ser chamado de protetor da Inglaterra e dos Estados Unidos e inimigo da Alemanha. Ao fim da Segunda Guerra, vários oficiais e colaboradores do regime nazista fugiram da Europa rumo à América do Sul, usando rotas clandestinas conhecidas como Red Lines, muitas vezes com apoio de redes simpatizantes ligadas à Igreja Católica e a governos autoritários da época. Países como Argentina, Chile e Brasil tornaram-se destinos frequentes desses fugitivos, que buscavam escapar dos julgamentos por crimes de guerra e da perseguição dos aliados. O Brasil, com seu território extenso, fronteiras pouco vigiadas e comunidades germânicas já estabelecidas, oferecia condições ideais para que esses indivíduos assumissem novas identidades e se integrassem discretamente à sociedade local. Mas, se o passado ainda reflete no presente,
O que estamos fazendo hoje para impedir que ele se repita? A história da presença nazista no Brasil, assim como sua relação com o integralismo, mostra um capítulo complexo e perturbador da nossa memória coletiva. Ao contrário da ideia de que o país esteve imune a essas influências, os fatos mostram que o Brasil foi um terreno fértil para ideologias autoritárias, racialistas e ultranacionalistas, heranças que ainda reverberam hoje. A descoberta de uma piscina com suástica em Pomerode, Santa Catarina, em 2013, é apenas um dos episódios que expõem a persistência de símbolos e imaginários ligados ao nazismo em comunidades brasileiras. No mesmo estado, um relatório da Polícia Civil identificou 63 células neonazistas ativas em Blumenau, um número alarmante, muitas delas articuladas em fóruns online e com ligações com grupos extremistas internacionais. Em 2025, a Organização das Nações Unidas, ONU, divulgou um relatório alertando para o crescimento acelerado de grupos neonazistas e de extrema-direita no Brasil, apontando o país como um dos focos emergentes desse tipo de radicalização fora da Europa. Segundo o documento, há indícios de que o negacionismo histórico, a apologia ao nazismo e o discurso de ódio contra judeus, negros, indígenas e LGBTs estão sendo usados como ferramentas de recrutamento político em escolas, igrejas e redes sociais. Então, embora pensamos ter limpado o nazismo do Brasil, a verdade é que ele sempre esteve aqui, se camuflando, se expressando vez ou outra e sem avisar.